Ei, gente, o TVI Cidadania hoje está cheio de assunto legal. A gente vai falar sobre um projeto desenvolvido pela Escola Dona Cotinha, que foi premiado na Feira de Ciências da UFV. Vamos falar também sobre o funcionamento do NPJ da FAPAM. Vamos conversar mais sobre as atividades desenvolvidas pela Abraco aqui em Pará de Minas. Vamos saber também dos perigos do cartão de crédito e como evitar que ele vire uma dor de cabeça. Vamos conversar também, que a gente sabe que está cheio de golpe por aí, né? Como evitar golpes no ambiente virtual. A gente começa agora no TVI Cidadania. TVI Cidadania. Apoio Prefeitura Municipal de Pará de Minas. Quando a educação, a curiosidade e a consciência social e ambiental andam juntas, só pode dar coisa boa, né, gente? E um projeto na Escola Municipal Dona Cotinha desenvolveu um sistema que alerta sobre riscos de incêndio. E os meninos mandaram tão bem que foi até premiado. Vamos saber mais na reportagem do Vitor Monteiro? Alunos da Escola Municipal Dona Cotinha desenvolveram um sensor para alertar a comunidade sobre riscos de incêndio, principalmente quando as chamas se aproximam de residências. O projeto surgiu a partir da tentativa de solução de problemas comuns da região e foi levado à FECITEC, a Feira de Ciências, Tecnologia, Educação e Cultura da UFV de Florestal. Acabou conquistando o segundo lugar em sua categoria, na 10ª edição da feira, realizada no ano passado. Foi uma surpresa para a gente, né, ter conquistado o segundo lugar. A gente realmente não esperava, porque as coisas foram acontecendo muito rápido. E a ideia veio realmente disso. A gente estava tendo muitos focos de incêndio aqui na região. Então, o objetivo da feira, né, da FECITEC, é proporcionar um trabalho que traga uma solução prática no nosso dia a dia. Então, a gente trabalhou com códigos, coisas que os meninos não têm muito costume, mas a gente, né, recorreu às inteligências artificiais para fazer tudo isso. E esse ano a gente conseguiu até aprimorar, né? Os meninos já conseguem fazer a programação sozinhos e desenvolver o trabalho desse ano. E é uma alegria muito grande para a gente trazer, né, tirar da sala de aula e trazer para a prática esses trabalhos e conseguir ajudar a comunidade de alguma forma. O prêmio representa um reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido na instituição. A FECITEC é um dos maiores eventos de educação e iniciação científica de Minas Gerais e conta com a participação de escolas públicas de todo o estado. A gente tem costume, né, de fazer as feiras de ciências na escola, mas quando a gente vai para um evento maior, os meninos têm um contato com outras realidades e a gente consegue perceber os problemas que não é só nosso, né, atinge o mundo inteiro, a cidade inteira. Então a gente consegue transpor, né, tirar da sala de aula, tirar da escola e levar para o mundo real. Vai muito além de só um projeto, né? A gente quer trazer uma ideia de preservação do meio ambiente, de por que é importante a gente preservar aquilo que é nosso. Para os alunos participantes, a feira foi uma grande oportunidade para mostrar um pouco do conteúdo aprendido em sala de aula, além de colaborar com soluções para o futuro. Foi muito bom. Ganhei muitos conhecimentos. Pude colocar em prática o que eu aprendi em sala de aula. Eu acho que foi uma sensação diferente, sabe? Porque a gente nunca tinha participado de uma feira de ciências da FECITEC, então a nossa primeira vez eu fiquei ansiosa, sabe? Mas deu tudo certo no final e eu também eu não pensei que a gente ia ganhar o segundo lugar, né? Porque foi tudo em cima da hora, mas a gente conseguiu ganhar o segundo lugar. Muito legal, né, gente? Parabéns para a professora e para os alunos que brilharam no projeto. Continuem voando alto. E aqui em Pará de Minas também tem outros projetos no âmbito educacional que ajudam a sociedade. Um deles é o Núcleo de Práticas Jurídicas, que funciona lá na FAPAM. Eu mesma fui lá para conferir como funciona. Vamos ver? Eu estou aqui hoje com o professor Francisco Vilas Boas, que é coordenador do curso de Direito. Tudo bem, Francisco? Olá, tudo bem, sim. Me explica o que acontece no NPJ, o que é feito aqui? O NPJ ele possui uma dupla missão. A primeira missão é proporcionar ao nosso aluno a aplicação prática da teoria que ele aprende em sala de aula. Mas talvez o serviço mais importante é o serviço comunitário. Nós atendemos aqui as pessoas que não possuem condição de contratar advogado e, com isso, garantimos acesso à justiça a essas pessoas. Sim, e tem alguns assuntos que são mais de praxe do NPJ ou qualquer tipo de assunto?
Não, atualmente nós atendemos aqui no NPJ causas de direito das famílias, direito das sucessões e direito do consumidor. E, eventualmente, pegamos também algum caso de proteção à mulher que é vítima de algum tipo de violência. Sim, e hoje vocês têm alguma noção de número de atendimentos que são feitos para a gente ver assim, a diferença na sociedade? O NPJ ele funciona há quase 15 anos e nós podemos falar que nesse período foram quase 2.000 atendimentos, muitas ações. Atualmente nós estamos com mais ou menos 200 ações judiciais. Sim, como coordenador você também consegue ver a diferença que faz na vida dos alunos, né? Não só da sociedade que está sendo atendida, mas também para o aluno na formação, né, da profissão dele. Como que é isso? Claro, o aluno, quando ele aprende a teoria em sala de aula, muitas vezes ele não consegue enxergar como aplicar isso na prática. Então, o NPJ tem esse perfil de possibilitar ao aluno, através de atividades simuladas e através de atividades reais, a atuação prática como se fosse um advogado. Em verdade, o NPJ é um escritório de advocacia e nós temos aqui talvez o maior escritório de advocacia da região, porque temos em torno de 300 alunos e todos esses alunos passam aqui pelo núcleo. Sim, e esses alunos também têm a supervisão de professores e de advogados formados também para conseguir fazer esse atendimento, né? Sim, a nossa equipe aqui é ampla e muito competente. Nós temos a professora Thais Galvão, que fica com as orientações mais acadêmicas, temos a doutora Letícia, que é a nossa advogada, temos a Daiane, secretária, a Renata, gestora do PAPRE, e as nossas duas estagiárias, a Raíssa e a Ana Clara. Sim, e quem estiver precisando desse atendimento, como que faz para entrar em contato com o NPJ? Pode procurar diretamente aqui na FAPAM, na sede da faculdade, ou também pelos telefones 37-99669-6002 ou pelo telefone 3237-2061. Sim, muito obrigada, professor Francisco, pelas suas informações. E agora a gente vai conversar com a Letícia, que estudou aqui na FAPAM e depois de formada voltou e está atuando aqui no NPJ. Tudo bem, Letícia? Tudo ótimo. Me conta assim, como que foi a sua experiência e como que está sendo a experiência de retornar à faculdade, agora já formada, podendo dar continuidade ao NPJ? Bom, sem dúvida, na minha formação foi importantíssimo, porque me deu a oportunidade de vivenciar o que é um atendimento jurídico, a vivenciar o mais próximo do que seria depois de formada, que é a atuação do advogado. Então, assim, foi uma oportunidade, assim, indispensável para a minha formação. E retornar agora, né, continuando a sua pergunta, é também um privilégio, porque aqui foi a minha casa, onde eu me formei, onde eu conheci todos os, né, tudo que eu sei sobre direito, a minha base foi toda aqui. Então, voltar e poder ver também, né, poder compartilhar com os alunos também, né, porque eu atuo na parte contenciosa no judicial, então, assim, poder compartilhar isso também é um privilégio. Muito obrigada, Letícia, pela sua participação. E agora a gente vai conversar com a Ana, que é aluna da FAPAM e está atuando aqui no NPJ. Tudo bem, Ana? Tudo jóia. Me conta assim, como que está sendo a sua experiência aqui no NPJ e se você consegue ver essa transformação tanto para a sua vida profissional quanto na sociedade das pessoas que você ajuda a atender. Sim, o NPJ para mim, ele foi extremamente importante, foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer um estágio, né, não obrigatório. Eu iniciei no NPJ, eu estava aproximadamente no 5º período. Então, assim, para mim foi muito importante a atuação no NPJ, porque eu tenho contato direto com os assistidos, faço o processo de triagem, faço os atendimentos. Então, assim, para a minha formação está sendo extremamente importante. E em relação a servir, né, a sociedade, o curso de Direito ele vai muito além de aprender sobre leis, de atuar, né, como advogado. Ele visa ajudar o próximo e essa é a função do NPJ hoje. Ai, gente, muito bom ver que os futuros profissionais já estão engajados nas causas sociais, né? E agora a gente vai falar sobre um outro projeto que faz muita diferença na vida das pessoas. Você sabia que a Abraco está completando 15 anos agora em 2025? Pois é, a Sara Faria esteve por lá e nós vamos saber mais detalhes sobre os programas que são desenvolvidos lá na Abraco. A Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer, a Abraco, nasceu em 2010, a partir da vivência de uma família que enfrentou de perto a incerteza de um diagnóstico. Da dor surgiu o desejo de ajudar, e desde então a instituição se tornou sinônimo de acolhimento em Pará de Minas.
A gente é um complemento do SUAS e do SUS, né? Então a gente oferece medicamentos, né? Medicamentos que estão por tratamento oncológico, né, exceto de alto custo, que a gente tem assistente social que encaminha para procurar os direitos ali onde que eles devem recorrer. A gente fornece aí medicamentos, fraldas, suplementos alimentares, então tudo de acordo com a receita do paciente, com a demanda, porque cada tipo de câncer é um tipo de tratamento. Então a gente tenta dar o maior suporte possível nessa área. A gente oferece também cestas básicas em caso de vulnerabilidade, né, quando tem aquela vulnerabilidade. Temos parcerias com alimentos, então a gente recebe doações do banco de alimentos, verdura, frutas também que a gente oferece para essas famílias. A gente tem aí a equipe multidisciplinar, como a enfermeira, a assistente social, a nutricionista, a psicóloga, o fisioterapeuta, tudo para dar esse suporte, porque muitas vezes o paciente com câncer, no caso das mulheres, elas não conseguem lavar uma vasilha, elas não conseguem às vezes pentear o cabelo, coisas simples por causa devido à cirurgia, o tratamento. Então o Pilates ele vem para poder, mas a fisioterapia para resgatar essa mobilidade. Muitos pacientes chegam perdidos, não sabem como tomar a medicação, os efeitos colaterais mesmo do tratamento. Então a nossa equipe ela dá esse suporte, principalmente também questão nutricional, porque às vezes tem alimentos naquele período da quimioterapia que não é bom, né, você tá tomando, porque pode estar ferindo, causa afta. Então a gente não pode perder peso, então aí a gente entra com o suplemento alimentar. Então assim, é um trabalho bem amplo, né? A questão da psicologia, às vezes o paciente ele não tem condição de tratar, às vezes devido à condição financeira mesmo, ou às vezes é medo da doença ainda, tem muito tabu ainda, né, daquela doença, muitos não falam câncer, falam aquela doença. Então a nossa psicóloga, ela trabalha o emocional, para ajudar ele a passar naquele período. São vários os processos durante o tratamento, então tem a fase da aceitação, da negação, e aí a psicóloga trabalha junto, tanto com o paciente também com a família. O trabalho é mantido com a ajuda da comunidade por meio de voluntariado e doações. Cada contribuição faz a diferença e ajuda a manter viva essa corrente de solidariedade. Através do próprio projeto de pintura, as pacientes, elas pintam os panos ali, cada um mais lindo que o outro, né? Tem os feltro também. Agora nós estamos com o amigurumi, que é um outro projeto, que é aqueles bonequinhos confeccionados com linhas, né? Então é muito bonitinho. Então a gente põe também à disposição para estar adquirindo, porque além de você estar adquirindo um artesanato, você está ajudando a causa, né? Está ajudando a instituição. Aí a gente tem também, a pessoa pode estar vindo pessoalmente, trazer as fraldas geriátricas, os suplementos alimentares, pode estar fazendo a sua doação, né, aqui na instituição, pode estar doando pelo Pix, que a gente tem um Pix da instituição hoje, que é o nosso CNPJ, né? A gente tem o call center, que a nossa equipe ela entra em contato, né? Essas doações ela é muito importante para a gente dar continuidade ao trabalho, principalmente a equipe, né? Porque a Abraco ela tem que custear com a equipe, custear com os gastos mesmo da instituição, e para manter tudo isso é somente com as doações, né? Então é muito bem-vindo, é muito importante. Quem não conhece o trabalho, né, venha conhecer de perto para ver onde que está indo a sua doação, o que está sendo feita. No local, o cuidado vai muito além do tratamento. Pacientes oncológicos, suas famílias e pessoas acima de 60 anos têm acesso gratuito às aulas de dança, música, artes e pilates. Eu fui saber da Abraco depois que eu já tinha, muito tempo depois, que uma amiga minha estava com câncer e eu acompanhava ela nas químio, acompanhava ela no tratamento dela, e aí ela falou comigo, se eu tem a Abraco, vão lá conhecer? Vão. Eu pensava que a Abraco era só pra gente que tinha câncer. Eu não sabia dos projetos maravilhosos que tem aqui na Abraco, entendeu? Pra mim, todo mundo que estava aqui na Abraco era paciente de câncer, né? E não é, né? E aí tem aula de pintura, tem aula de dança, tem aula de musicalização, né? Que a gente aprende instrumentos, essas coisas. E tem o Pilates, né? E tem a conversa com a psicóloga, né? Que é em grupo, que é uma bênção. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi, né? Aqui a gente encontra outras pessoas, conversa, né? Faz novas amizades. O pessoal que trabalha aqui é escolhido por Deus. Porque desde as meninas que ficam ali no telefone, a recepcionista, as atendentes, a Leide, todo mundo aqui foi escolhido por Deus, né? Esse projeto não foi por um acaso. Quando a Luzia quis fazer esse projeto aqui, ela sabia o que seria no futuro, né? Ela sabia que eram mulheres que precisavam de ser cuidadas. Eu brinco com ela que tinha que chamar abraço, não abraço, porque aqui a gente se sente amada, abraçada e cuidada.
A Abraco tem atendimento de segunda a sexta-feira e atualmente assiste 374 pessoas. Para mais informações, entrem em contato com a instituição pelos números 37 3231 2551 e 37 3236 5934. Pois é, gente, é um trabalho que faz muita diferença para os pacientes e, claro, para toda a família, né? E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas você continua aí porque na volta a gente vai conversar sobre os perigos dos cartões de créditos e também sobre golpes no ambiente digital. Não saia daí que eu já tô voltando, hein? Estamos de volta aqui no TV e Cidadania e agora vamos conversar sobre um objeto muito presente no nosso cotidiano, hein? Um cartão de crédito. Ele é muito bom, muito amigo, mas a gente tem que tomar cuidado para ele não se tornar um vilão, não é mesmo? Eu conversei com o economista Eduardo Leite sobre os perigos do cartão de crédito. Vamos ver agora, e se eu fosse você, eu já pegava alguma coisa para anotar as dicas, hein? Eduardo, muito obrigada por nos receber aqui. Imagina, as ordens. Em relação ao cartão de crédito, né? Você considera assim, a gente faz uma compra pequena aqui, outra ali, perde o controle do que está sendo feito, depois leva um susto, né, na fatura. Esse seria o principal ponto de atenção, na sua opinião? Bom, o cartão, primeiro a gente tem que entender o funcionamento dele. O cartão ele pode ser usado como meio de pagamento, ou seja, a pessoa compra, em vez de levar o dinheiro, ela tem o dinheiro em casa, ela tem o dinheiro no banco, mas ela não quer sair com o dinheiro, né? Não quer correr o risco de ser assaltada, de perder o dinheiro, né? Então ela prefere usar o cartão e usa ele como meio de pagamento. Então comprou, compra sempre à vista, o dia que chega a fatura, ela vai lá e liquida totalmente. Então a gente poderia considerar essa forma de uso do cartão como meio de pagamento, sem nenhuma implicação em termos de endividamento, né? Agora, o grande problema do cartão é quando você começa a usar muito parcelado, porque você sabe que não vai ter o dinheiro para quitar tudo no vencimento, então você usa o parcelado, e principalmente quando você usa o rotativo, que é uma situação pior ainda por causa dos juros. Que o parcelado, algumas empresas, alguns lojistas ainda dividem o pagamento dos bens, para você pagar em 6, 10, 12 vezes sem juros, né? Então, se é um bem de durável, por exemplo, a geladeira, a televisão, os móveis da casa, a pessoa tem condições de pagar aquela parcela, não tem problema, né? Mas o grande problema é você usar o parcelado para compras de primeira necessidade, como alimentação. Né? Então, o cartão é sim um excelente instrumento, tanto de crédito como forma de meio de pagamento, mas precisa de cuidados. E os principais cuidados é a pessoa ser organizada, ter uma planilha, ter um orçamento, saber quanto que ela ganha por mês, quanto que ela gasta, onde ela gasta, com o que ela gasta, para ela saber quais os compromissos que ela pode assumir, para que essa dívida do cartão não vire uma bola de neve. E os juros hoje do cartão são os maiores juros do mercado, cartão de crédito e cheque especial. E também, quando você pega o índice de inadimplência da população, os maiores problemas de inadimplência também são com cartão de crédito e principalmente o rotativo. Sim, nessa questão também, né, a pessoa precisa ter um cuidado muito grande quando ela usa para si própria, mas muitas pessoas também acabam pedindo emprestado o cartão, emprestando o cartão para outra pessoa usar, né? Essa também é uma situação que precisa de muita atenção, né? Muito, porque normalmente quando um amigo, um parente te pede para usar o cartão, é porque ele já está endividado ou por algum motivo ele não tem o cartão, às vezes ele está com o nome registrado no SPC, então o banco cancelou o cartão dele. Então quando ele te pede isso, normalmente que aquela pessoa já está com problema, né? Então se você permitiu usar o seu cartão de crédito, você deu um total voto de confiança, porque a dívida está em seu nome. Não adianta você querer argumentar depois que, não, isso aí não foi para mim, foi para outra pessoa, eu emprestei o cartão. Não adianta. O cartão é seu, é para uso seu. Se você emprestou, você mesmo assinou, se você deu a senha, forneceu a senha,
Isso aí é menos importante. O importante é que o cartão é seu, a dívida tem seu nome. Então, jamais faça isso, de emprestar cartão de crédito. E agora a questão, a pessoa usou o cartão, não conseguiu pagar a fatura total, teve que pagar a fatura, valor mínimo e jogar a dívida para um outro mês, e acaba se enrolando uma bola de neve, né? Já está com o nome aí, por exemplo, indo para SPC, alguma coisa, está nessa situação complicada já. Como que faz? Tem como sair disso? Sim, o grande problema do cartão é o rotativo, né? Porque os juros do rotativo é muito alto. Então, o que as pessoas têm que fazer, aquelas que já estão com faturas em atraso ou que estão no rotativo todo mês, pagam o mínimo da fatura, que é 15%, né? E deixam o restante no rotativo com juros elevadíssimos. As pessoas devem, primeiramente, procurar o banco, a instituição do cartão, né? E tentar renegociar com juros mais baixos, né? Olha, vira para o gerente, vira para a pessoa do atendimento, fala, olha, eu estou devendo tanto de cartão, eu ganho X por mês, eu não consigo pagar esse valor. Então, eu preciso renegociar a dívida, parcelar essa dívida com juros mais baixos, porque senão eu não vou ter condições de liquidar. Normalmente, as instituições, os bancos, todos têm o maior interesse em fazer a renegociação dessas dívidas. É muito melhor do que essa dívida chegar aí para a justiça e etc, né? Então, os bancos normalmente têm interesse. Mas se tiver alguma resistência do banco, ou então as condições que o banco ofereceu não são adequadas àquela pessoa, procure uma outra instituição. Hoje é possível você fazer a portabilidade da sua dívida, de cartão ou outra dívida qualquer, para qualquer outra instituição, né? Então, esse cuidado de ter um orçamento tudo controlado, tudo anotado é muito importante, porque senão nos momentos agora, final de ano, nós temos Black Friday, depois temos as compras de Natal, né? As pessoas acabam se endividando, depois chega no ano em janeiro, no mês de janeiro, não conseguem quitar todas aquelas compras, né? E vem novas despesas no início do ano, como matrícula escolar, material escolar, IPVA do carro, da moto, né? Depois em abril já tem o IPTU, então, ou seja, as pessoas têm que ter esse orçamento. O primeiro passo para a pessoa equilibrar as finanças é ter um orçamento bem ajustado, bem controlado, com tudo que recebe no mês. Aquelas pessoas que têm um trabalho informal, que não tem aquele salário fixo, né, tem um pouco mais de dificuldade em controlar o orçamento, mas é possível sim fazer, né? Lança tudo que recebe durante o mês, depois faz uma média, né? Olha, eu ganho em média tanto por mês, né? E aí vai controlando e lançando todas as despesas para ela não ter essas surpresas. E sempre que possível, e é sempre possível, ter uma reserva de emergência, né? Eu acho que isso é importante também, as pessoas separarem o valor do salário, não é deixar para o final do mês o que sobrou guardar, não. Eu acho que o ideal da reserva de emergência é a pessoa receber o salário hoje, pega tantos por cento do salário e já deixa separado. Né? Porque se ela deixar para guardar essa reserva só no que sobrar no final do mês, fatalmente não vai sobrar nada. É bom sempre evitar que a dívida caia no SPC, que vá para a justiça, porque a pessoa vai ter ainda mais dificuldade de controlar o orçamento. Porque como ela vai estar com o cartão bloqueado, o cartão suspenso, né? Com o nome registrado no SPC, vai restar a ela o quê? É pedir dinheiro emprestado a amigos, pedir dinheiro emprestado a agiotas, é pedir cartão emprestado para as outras pessoas. Então isso só vai criar mais problemas para essa pessoa. Então o melhor é ela assumir que tem essa dificuldade em liquidar, procurar a instituição, procurar renegociar essa dívida. É muito melhor que ela deixar essa dívida simplesmente parada, acumulando juros, virando a mola de neve, né? E ainda com restrições de crédito. Sim, Eduardo, muito obrigada pelas suas informações, pelo seu tempo. E é isso aí, pessoal. Fica aqui frisando a dica, que é o quê? Sempre manter a sua economia muito bem controlada, anotada, para não entrar em nenhum problema, nenhuma dor de cabeça. Há dicas muito importantes, né, gente? E se você ainda não faz o seu controle financeiro, ainda dá tempo de começar, viu? E olha só, agora a gente vai falar de um outro perigo, que são os golpes no ambiente digital. Pois é, quem nunca recebeu um link esquisito ou uma ligação estranha, não é mesmo? Ó, a repórter Sara Faria foi conversar com Reinaldo Galvão sobre isso e nós vamos ver agora. Com o avanço da tecnologia, as facilidades do mundo digital também trouxeram novos riscos. Cada vez mais pessoas têm caído em golpes virtuais. Temos golpes com sites que são clonados, onde a pessoa pode comprar e não receber a mercadoria, pode pagar imposto, por exemplo, do governo, como o IPVA, o IPTU, de um site clonado.
não está de fato pagando aquilo que deve, né? Golpes que roubam senhas de dados de cartão de crédito, até mesmo redes sociais, e-mail, esses dados são sensíveis e podem ser usados para golpe. Então, assim, a variação de golpe, de tipo de golpe é muito grande. A engenharia social talvez é uma das técnicas que tem sido mais utilizadas, onde o golpista, o hacker, né, ele estuda determinada situação, tá? Liga para a pessoa, ou manda um e-mail, ou manda um WhatsApp, o que for, ele entra em contato com uma pessoa, independente do meio, sabendo de determinadas situações, tá? E convence aquela pessoa a dar dinheiro, a passar uma senha de um cartão de crédito, a passar a senha de uma conta bancária. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, o prejuízo total desses golpes chegou a mais de 10 bilhões de reais no país, apenas em 2024. A atenção deve ser redobrada entre os idosos, que são os principais alvos. A inteligência artificial está mais presente na vida nossa do que muita gente imagina, né? E hoje essa questão do deepfake, você falsificar voz, falsificar vídeo, falsificar dados, né? É muito comum. Existe um golpe correndo muito por aí, a falsificação de vídeos eróticos, por exemplo. Pega um vídeo erótico e troca o rosto da pessoa, e aí vem uma extorsão, vem um pedido de recompensa ali para não divulgar aquilo, né? Outra questão também, falsificação de voz de pessoas conhecidas. Existem relatos aqui no Brasil, e tem sido cada vez mais constante, de pessoas, de bancos ou de instituições que ligam para você, pedem para você repetir uma frase, falar alguma coisa, eles ali estão tentando clonar o seu padrão de voz. E com o seu padrão de voz clonado, ele pode autorizar um pagamento, ele pode autorizar, por exemplo, se você é um gerente, um diretor de uma empresa, você pode autorizar um pagamento para uma determinada pessoa, né, das pessoas passando por voz. Época de eleição, os deepfakes, imagens, né, conteúdos falsos. Isso é muito preocupante. E a IA, infelizmente, ela pode ser usada para isso. O principal é você desconfiar sempre, né? Então, se você recebeu uma mensagem, um telefonema, se você recebeu um vídeo, se você recebeu um e-mail, qualquer informação que você recebe, certifique-se primeiro se aquela informação é verídica. Não passe seus dados, né? Os bancos não te ligam te pedindo dados de cartão, de cartão de crédito, nunca fazem isso. Isso é regulamentado pelo Banco Central, isso é proibido. Então, isso não vai acontecer. Se está acontecendo, ali tem alguma coisa errada, né? Nunca passe sua senha, né? Aliás, a senha é algo fundamental. Mesmo a senha de e-mail, mesmo a senha de rede social, né? Ela tem que ser uma senha forte, com pelo menos 8 caracteres, misturando números, letra maiúscula e minúscula, ou acima de 13 caracteres, aí independente da composição. Então a senha tem que ser uma senha difícil, forte, que não te lembre data de aniversário, nome de familiares, de animais de estimação, tem que ser uma senha diferenciada. E sempre que você desconfiar de alguma coisa, né, não responda. Peça para ligar mais tarde, fale que você está ocupado, verifique com um parente, verifique com um amigo, olha, está acontecendo isso, está sabendo alguma coisa nesse sentido, eu recebi essa ligação, você pode me orientar. Então, assim, nunca no calor da emoção, continue conversando, continue respondendo uma determinada tentativa de golpe. Além disso, é fundamental possuir antivírus nos dispositivos e de acionar as forças de segurança em qualquer suspeita de ataques virtuais. Pessoal, muito importante ficar atento a todos os detalhes, não é mesmo? E com isso, a Cidadania de hoje vai ficando por aqui. E se você tem alguma sugestão de assunto, pode mandar pra gente lá no WhatsApp 3231-6363. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo Cidadania. Tchauzinho! TVI Cidadania. Apoio Prefeitura Municipal de Pará de Minas.